Bom dia, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você neste domingo, dia do Senhor, dia reservado para adoração, louvor e aprendizado a respeito do nosso maravilhoso Deus. E nessa manhã de domingo nós queremos dar continuidade ao nosso estudo da revista Igreja em Apuros. E hoje nós vamos estudar a lição de número 5. A lição de número 5 trata a respeito da igreja de Pérgamo e tem como tema fé cristã e cultura no mundo, mas sem fazer concessões. E o texto base está lá em Apocalipse, capítulo 2, do verso 12 ao verso 17. Eu quero ler com você nessa manhã. Por isso, pega a sua Bíblia, pega a sua lição e vamos estudar a palavra do nosso Deus neste momento. Apocalipse, capítulo 2, do verso 12 ao verso 17. A palavra de Deus nos diz: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos orar nesse momento, queridos, pedindo a Deus que nos abençoe no estudo desta manhã. Curve sua cabeça, feche os seus olhos e ore comigo. Pai querido, nós te louvamos pelo privilégio de estar na tua presença neste momento e pedimos ao teu Santo Espírito que ilumine a nossa mente e o nosso coração para o entendimento da tua palavra. Usa-me, ó Deus, como instrumento vivo em tuas mãos. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, logo na introdução, o autor nos apresenta algumas curiosidades importantes em relação à igreja de Pérgamo, para que nós possamos compreender a mensagem de Jesus Cristo para esta igreja. O autor nos diz que a cidade de Pérgamo era conhecida por sua grande biblioteca. Ela possuía mais de 200.000 rolos de pergaminho. Por isso que a cidade se chama Pérgamo, por causa dessa biblioteca de pergaminhos. Essa cidade também era uma cidade extremamente religiosa, podemos dizer um centro religioso, onde se encontravam ali santuários do deus Zeus, Dionísio, Atena e também o deus Asclépio, que era considerado o deus da cura e que tinha uma serpente como seu símbolo. Como centro religioso, Pérgamo foi considerado o centro oriental do culto ao imperador romano. Jesus Cristo, logo de início, lá no verso 3, ele diz: Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Interessante, irmãos, que Jesus já deixa claro que ele conhece muito bem a situação daquela igreja na capital do império, uma cidade religiosa, uma cidade intelectual, com uma cultura sofisticada.
Essa cidade, por conta da religiosidade e também da cultura, fazia com que os crentes se sentissem tentados a reinterpretarem a fé de acordo com os cultos pagãos. De acordo com os cultos pagãos. Isso, irmãos, é chamado de sincretismo, ou seja, misturas de religiões, misturar uma falsa religião a uma verdadeira religião, que naquele contexto era o cristianismo. E Deus condena continuamente esse tipo de mistura. Jesus Cristo diz que Pérgamo é onde Satanás estabeleceu o seu trono, ou seja, um lugar de extrema perseguição às testemunhas do Evangelho. Aquela igreja estava sofrendo grande perseguição. E Jesus Cristo, então, fala a respeito de Antipas, uma testemunha fiel, alguém que manteve a sua fé e alguém que foi morto por causa do seu testemunho. Então, aquela era uma igreja que tinha a morte como uma realidade, porém, mesmo assim, ela não abandonou a sua fé, ela não abandonou a sua confiança no Messias. Ela conservou o nome de Jesus e não negou a sua fé. Nesta carta, nós podemos observar 3 atitudes de Jesus para com aquela igreja. Jesus Cristo, ele diz que conhece a situação daquela igreja. Jesus Cristo, ele chama aquela igreja ao arrependimento, porque o sincretismo na igreja de Pérgamo era algo extremamente destrutivo para a igreja. Essa mistura de práticas religiosas era totalmente destrutiva para a igreja. Então Jesus chama aquela igreja para o arrependimento e também faz promessas, recompensar aqueles que com o coração quebrantado, contrito, se arrependerem das atitudes que eles estavam tomando, que era totalmente contrário à vontade de Deus. E o primeiro aspecto, então, que nós vamos ver nessa lição, que o autor coloca para nós, é que Jesus conhece a situação daquela igreja. Olha o que diz o verso 13: conheço o lugar em que habitas. Algo interessante, irmãos, de nós percebermos é que a maior dificuldade da igreja de Pérgamo era se manter fiel diante de uma cultura extremamente idólatra, que tinha uma organização política, econômica e familiar diretamente ligada à religião imperial. O que isso significa? Que no mundo antigo, naquele contexto, não havia uma separação entre a vida cívica dos moradores da cidade de Pérgamo e a vida religiosa. Pérgamo era a capital da província, um centro do culto ao imperador. E nessa cidade era exigido dos cristãos que eles oferecessem incenso à imagem dos imperadores e, mais ainda, que eles confessassem que César era o Senhor. No momento em que eles eram pressionados a afirmarem que César era o Senhor, então começava a haver uma disputa de lealdades. Por que uma disputa de lealdades? Porque para aqueles cristãos, e para nós também, é claro, Jesus Cristo é
o único Senhor. E quando eles não declaravam que César era o Senhor, e quando eles não declaravam que César era Senhor, e eles não ofereciam incenso à imagem do imperador, então eles estavam cometendo a chamada desobediência civil. Se lembram que nós falamos que naquele contexto não havia separação entre a vida cívica e a vida religiosa. Então, se eles cometessem essa desobediência religiosa, automaticamente ela se tornava também uma desobediência cívica. E aqueles crentes, então, deveriam ser punidos com a morte. Mesmo em meio a essas provações, Jesus Cristo afirma que aquela igreja conservou o nome de Jesus como Senhor e também não negou a fé. Não negou a fé. E Jesus Cristo então fala a respeito de Antipas, que ele chama de testemunha meu fiel. Olha só, meus queridos, a profundidade da fala de Jesus. No verso 3, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então quer dizer que aqueles que se mantivessem firmes na sua fé, eles morriam. O Império Romano, quando ele conquistava outros povos, ele oferecia a chamada paz romana ou a pax romana. Nós sabemos que era uma falsa paz. Por quê? Porque era uma paz adquirida por meio de guerras, de armas, de um governo autoritário e extremamente punitivo. Por que um governo punitivo? Porque o instrumento da paz para os romanos era a cruz, que era usada para punir os rebeldes contra a autoridade imperial. Ou seja, Roma ele tinha um controle total daqueles que se tornavam seus súditos. Porém, havia um detalhe interessante, que ao mesmo tempo que Roma tinha esse controle total sobre os povos subjugados, aqueles que se tornavam seus súditos, que foram conquistados por meio das armas, por meio das guerras, Roma também era tolerante em relação à religiosidade desses povos. Então, aqueles que eram subjugados, eles tinham a liberdade de viver as suas crenças, a sua fé, até um certo limite. Até que essa fé não competisse com a religião estatal, adoração aos imperadores, adoração a César. E Antipas, ele não se prostrou, ele não adorou, ele não ofereceu incenso, ele não declarou que César era o Senhor. Então ele foi morto por causa da sua fidelidade. Então aquele servo do Senhor morreu porque ele não abandonou a sua fé. E Jesus Cristo então usa o testemunho de Antipas como um exemplo para a igreja, dizendo que conhecia a fidelidade daquela igreja, mas também conhecia a infidelidade do seu povo. Porque lá no verso 14, ele começa dizendo: tenho, todavia, contra ti algumas coisas. E qual era o pecado de muitos daquela igreja? Eles aceitavam participar dos cultos pagãos, das festas, das cerimônias,
para ter um bom convívio social. Porque para aqueles cristãos terem um bom convívio social, naturalmente eles precisavam se relacionar com a idolatria. E quando eles rejeitavam a idolatria, se mantinham fiéis, então aqueles cristãos se tornavam excluídos. E ser excluído da sociedade naquele contexto significava que eles não poderiam fazer comércio, que eles não poderiam comercializar, que eles não teriam a liberdade para trabalhar no meio daquela sociedade corrompida. Por isso que eles eram rejeitados, por isso que eles eram abandonados. E Jesus Cristo diz que, infelizmente, havia alguns crentes que acabavam aceitando a idolatria, que acabavam até tentando inserir alguns aspectos do culto pagão para tentar fazer com que o culto cristão se parecesse um pouco com o culto pagão, para que eles pudessem então ser aceitos pela sociedade. Infelizmente, alguns crentes estavam mais preocupados em serem aceitos pela sociedade da época do que em serem aceitos pelo próprio Jesus Cristo. E Jesus então usa um exemplo lá do Velho Testamento, falando a respeito de Balaão, duas falsas doutrinas que haviam entrado na vida da igreja: a doutrina da idolatria e a doutrina da prostituição. E nós devemos nos lembrar, irmãos, que a prostituição nesse contexto está ligado aos deuses pagãos. Ou seja, acabavam se prostituindo para prestar culto àqueles deuses pagãos. E Jesus Cristo, ele é apresentado nesse contexto como um novo Finéias, aquele sacerdote lá da época de Balaque, de Balaão, que se manteve firme por causa do seu zelo. Vocês se lembram lá do evento, né? Da questão de Balaão, que foi ali um profeta mercenário que recebeu dinheiro de Balaque para amaldiçoar os israelitas, mas ele foi impedido por Deus. Vendo que a sua estratégia havia falhado, então ele convenceu as mulheres moabitas a seduzirem os filhos de Israel. E aí, é claro, eles se prostituíram e, naturalmente, eles cultuaram a Baal Peor, um falso deus. Deus destruiu a idolatria, a imoralidade, e levantou Finéias, que foi aquele sacerdote que se manteve zeloso, fiel. Também a segunda doutrina falsa que é apresentada é a doutrina dos nicolaítas. Dentro desse contexto, irmãos, era um pequeno grupo de judeus em Pérgamo, que tinha como intenção principal destruir a igreja. E destruir a igreja de que forma? Por meio de um falso ensino. Porque misturava a doutrina de Cristo e dos apóstolos com doutrinas abomináveis extraídas da cultura pagã, da cultura idólatra, tendo como objetivo justificar suas práticas imorais. E aqui é um ponto interessante. Por quê? Porque, infelizmente, muitos cristãos, eles querem justificar o seu pecado usando cultura. E alguns até chegam a dizer: pastor, participar de festa junina não é pecado, é algo extremamente cultural, faz parte da nossa cultura. Mas é pecado. É pecado. Continua sendo pecado. Porque a história, os objetivos
tem um fundo idólatra. Se tem um fundo idólatra, então é pecado. E infelizmente, irmãos, até algumas igrejas evangélicas promovem uma versão gospel das festas juninas ou das festas julinas. Vê se pode isso, irmãos. E quais são as defesas deles para essa prática? Questões culturais, tendo como objetivo se identificar com o povo para pregar o Evangelho. Porém, irmãos, quando a palavra de Deus chega numa cultura, ela transforma aquela cultura. Aquilo que é contra o Criador, contra a vontade de Deus, ela muda, ela transforma. Mas, infelizmente, alguns aderem ao sincretismo religioso, a essa mistura, e colocam práticas totalmente estranhas à fé cristã. E o que isso gera? Divisões na igreja, destrói a igreja por causa da falsa doutrina ou por causa de meias verdades. Então, o problema daquela igreja, da igreja de Pérgamo, embora eles haviam se mantido fiéis, Antipas havia morrido como testemunha, como fiel a Jesus Cristo, é que infelizmente eles estavam aceitando algumas formas de idolatria, alegando que eram apenas aspectos culturais da cidade, e que automaticamente, se eles inserissem esses aspectos, eles então seriam aceitos pela sociedade. E realmente, eles seriam aceitos pela sociedade, mas seriam rejeitados pelo próprio Jesus Cristo. Por isso que nós entramos então no ponto 2, onde o autor diz: Jesus ordena, e é o verso 16 a base para esse ponto. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Agora presta atenção, irmãos, que não era toda a igreja que estava envolvida nessa prática. Naquela igreja tinha crentes fiéis. Naquela igreja tinha crentes que estavam rejeitando essas práticas, que estavam abominando esse tipo de mistura maléfica para a vida daquela igreja. Por isso que ele diz: contra eles, contra aqueles que estavam aderindo a essas falsas doutrinas, misturando aspectos pagãos ao cristianismo, adornando esses aspectos de cultura. O que Jesus Cristo faz? Jesus Cristo diz: arrepende-te. Ou seja, o zelo de Cristo o leva a conclamar o seu povo a mudar a prática à luz da sã doutrina. Interessante, irmãos, que Jesus aqui não está aconselhando aqueles que estavam pecando nesse aspecto específico, mas Jesus Cristo estava mandando. É uma exigência. Ou seja, eles deveriam se arrepender. Por quê? Porque senão ele pelejaria. O próprio Jesus iria pelejar, guerrear contra os insubmissos. E isso rápido, sem demora. Ou seja, Jesus Cristo conclama aquela igreja ao arrependimento. Aqueles irmãos que estavam tendo aquele tipo de prática ao arrependimento, é uma ordem, porque se eles não se arrependessem, eles não estariam comprando uma briga com aqueles que ainda se mantinham fiéis, mas eles estariam comprando uma briga com o próprio Jesus Cristo, que diz que iria pelejar, iria guerrear com a espada que saía da sua boca.
E que espada é essa, irmãos? A espada de 2 gumes. A palavra de Deus. Esse é o instrumento de Jesus Cristo que ele iria usar para pelejar contra aqueles que abandonaram a sã doutrina, a fé genuína e verdadeira. Agora, presta atenção, irmãos. Jesus estava dando uma oportunidade. Jesus estava alertando. E eles então tinham a oportunidade para se arrependerem. Mas ao mesmo tempo, Jesus também oferece o que? Uma recompensa para aqueles que se arrependessem. Lá no verso 17, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, o próprio Espírito Santo de Deus estava falando às igrejas por meio desta carta que o próprio Jesus Cristo enviaria para aquelas igrejas. E qual seria a recompensa? Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Ou seja, há uma recompensa para aqueles que perseverarem até o fim. E Jesus Cristo usa a figura do maná escondido. Percebe, irmãos, que Jesus Cristo usa diversas figuras extraídas do Velho Testamento para ensinar verdades agora no Novo Testamento? E aqui fazendo um parêntese, um adendo, que a nossa maior dificuldade de compreender Apocalipse muitas vezes é porque nós não compreendemos bem o Velho Testamento. Mas se nós compreendermos bem o Velho Testamento, nós teremos muita facilidade para compreender o Novo Testamento, no caso, o livro de Apocalipse. Por isso que Jesus usa aqui o que? A expressão do maná. E todos nós nos lembramos que o maná foi o alimento que Deus enviava para o povo todos os dias durante a peregrinação deles no deserto. E aqui acende a nós uma curiosidade, mas por que Jesus Cristo usa então a expressão do maná? Vocês se lembram lá no início que nós falamos que quando um crente não aderia a uma falsa doutrina ou ao culto pagão, ele era excluído da sociedade. Ou seja, ele não poderia mais comercializar. Então ele teria o seu sustento prejudicado. E o que Jesus Cristo está dizendo? Olha, se você for fiel, não se preocupe, porque quem vai sustentar vocês sou eu. Ou seja, é o próprio Jesus Cristo que daria o sustento para eles. Eles não precisavam buscar refúgio em César ou buscar refúgio na falsa religiosidade. Eles não precisavam buscar refúgio na falsa paz romana, mas eles deveriam buscar refúgio em Jesus Cristo. E é o próprio Jesus Cristo que iria sustentá-los. Isso significa, irmãos, que é o próprio Jesus Cristo que daria a eles tudo aquilo que eles precisavam. Os sustentaria nesses momentos de provações. Mas o texto também nos diz que Jesus Cristo daria uma pedrinha branca. Uma pedrinha branca. Naquele contexto, irmãos, uma pedrinha branca, e fazendo referência a um novo nome que seria recebido pelos fiéis. No contexto de Pérgamo, a pedra branca era um sinal de admissão e aceitação em ambientes sociais. Ou seja, uma pedra significava que você poderia frequentar a alta sociedade da época e teria liberdade para comprar e vender. E como era adquirida essa pedrinha? Essa identidade para frequentar a sociedade na época? Por meio da adoração aos deuses, por meio da adoração a César e aos imperadores.
E Jesus Cristo está dizendo: olha, não se preocupe, eu tenho uma pedra branca, uma pedrinha branca para vocês, que mesmo que vocês sejam rejeitados pela sociedade, vocês são aceitos e recebidos por mim. E aqui aqueles cristãos deveriam escolher ou ser recebido na sociedade, ou ser recebido por Jesus, ou ser benquisto na sociedade por aderir ao culto a um imperador e tentar inserir aspectos do culto pagão no cristianismo, ou serem recebidos pelo próprio Jesus Cristo, rejeitando aquilo que o próprio Jesus estava abandonando, estava rejeitando e rejeitava. E com um novo nome, ou seja, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aqui a ideia de mudar o nome, como Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, mudou o nome de Jacó para Israel, indica uma mudança com um relacionamento com Deus. Ou seja, essa mudança ocorre quando o relacionamento das pessoas com Deus é transformado. É transformado. Ou seja, há uma nova relação. Também, irmãos, esse novo nome escrito na pedrinha branca significa que, por mais que os cristãos não sejam respeitados, honrados no presente século por este mundo jaz do maligno. Mas Jesus honrará esses servos fiéis. E aqui há aquela questão entre declarar se César é o Senhor ou declarar que Jesus Cristo é o Senhor. E aqueles crentes, aqueles específicos que estavam aderindo a essas falsas doutrinas, que estavam tentando corromper o povo de Deus, eles então deveriam se arrepender. E se eles se arrependessem, eles perceberiam que ser aceito por Deus é muito mais valioso do que ser aceito pela sociedade. E é claro, né, meus irmãos, se nós somos rejeitados pelo mundo por causa de uma fé firme, inabalável no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós então somos aceitos e fomos aceitos pelo próprio Jesus. Caminhando para a conclusão, irmãos, nós devemos entender que a igreja de Pérgamo não negou a fé completamente. Mas, infelizmente, alguns daqueles crentes se deixaram levar pela cultura do contexto. Uma tentativa de manter a fé em Cristo em associação com ensinos falsos estava destruindo a igreja. Porque a missão da igreja é ir contra tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, para honrar o nome de Cristo e tornar o nome de Cristo cada vez mais conhecido. Então a igreja ela não deve ser aceita por tentar ser igual, mas por ela ser diferente. Porque por ela ser diferente, que realmente ela chama a atenção daqueles que precisam ter um encontro com Cristo. Por isso, irmãos, a mensagem desta carta para essa igreja é uma mensagem atual para nós também. Porque nós também vivemos num contexto semelhante. É um contexto idólatra. Porque a idolatria é dominante no nosso contexto. E quando nós falamos idolatria, irmãos, nós não estamos falando apenas se prostrar diante de um Deus, de uma imagem, mas nós estamos falando em se prostrar diante de qualquer outra coisa que não seja Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo.
Ou seja, nós colocarmos algo como mais importante na nossa vida do que Jesus Cristo. Talvez a sua idolatria seja o seu conforto, talvez seja o seu trabalho, talvez seja o seu carro, talvez seja a sua saúde, e que você está colocando isso em primeiro lugar na sua vida. E se você estiver fazendo isso, você é chamado ao arrependimento. Se eu estiver agindo dessa forma, eu sou chamado ao arrependimento. Por quê, irmãos? Porque ser aceito por Jesus Cristo é muito melhor, muito mais prazeroso do que ser aceito pela sociedade. Um dos males do nosso século é a questão do ecumenismo, é a questão do sincretismo, é a questão de muitos crentes fazerem concessões em relação à sua fé, dizendo que são aspectos culturais para justificarem seus pecados. Isso Jesus está vendo. Isso Jesus está confrontando. E Jesus está nos chamando para um arrependimento. Ser aceito por Cristo, meus irmãos, é muito melhor do que ser aceito pela sociedade. Quando as duas coisas são possíveis, ótimo. Mas quando elas não são possíveis e nós temos que optar, nós devemos optar por Jesus Cristo. O meu desejo é que Deus abençoe grandemente a sua vida e que a palavra desta manhã tenha alcançado o seu coração, tenha transformado a sua vida da mesma forma que alcançou o meu coração e tem transformado a minha vida. Curve sua cabeça e vamos orar nesse momento. Pai querido, nós te agradecemos pelo estudo da tua palavra nessa manhã e pedimos a ti que nos dê força para nós continuarmos firmes em relação à nossa fé. Não permita, ó Deus, que nós venhamos a fazer concessões daquilo que nós cremos para justificar os nossos pecados. Nós somos de Jesus Cristo. Nós queremos continuar sendo de Jesus Cristo. E nós declaramos ao Senhor Jesus que ser aceito por Ti é muito melhor do que ser aceito pela sociedade. Nos ajuda a nos mantermos fiéis em relação à pregação da Tua palavra. Esta é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Um ótimo domingo a todos e o meu desejo é que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Até a noite, se Deus quiser.